como menos favorita. Foi uma grande surpresa. Marta colocando o Brasil no ponto mais alto aí mais uma vez. Espetacular a brasileira Marta pela sexta vez. Tirando o prêmio da Europa, tirando o prêmio da Liga dos Campeões, um prêmio à biografia dela, e ainda tem muito por fazer, com 32 anos de idade. O melhor jogador do mundo. Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim: você já esteve nessa posição tantas vezes, e todas as vezes você se emociona. Realmente, eu faço isso porque isso representa muito para mim. Desde o primeiro momento em que eu realmente enxerguei que era a melhor coisa que eu fazia na vida, que era jogar futebol, que era praticar esse esporte tão fantástico. Eu só tenho a agradecer. Isso é fantástico, realmente é um momento mágico. Obrigada. Deu Brasil, deu Marta e encheu de água ali os olhos do Ronaldo e também do Ronaldinho, né? Sobrou, Fabinha, pintou, cabe o chute, gol! Falar sobre a mulher no futebol é contar uma história de resistência, é quebrar estereótipos, preconceitos e ir além das proibições. Do escárnio nos picadeiros e os entraves do governo até as medalhas olímpicas e o prêmio de melhor do mundo, houve muita luta feminina. E de alguma forma, não adianta só eu saber informações históricas, mas era importante eu encontrar imagens, fotografias, né, alguma coisa onde esse público pudesse se apalpar minimamente, né? Então, ver uma foto, sei lá, da década de 30 ou de 40 de uma mulher jogando futebol, principalmente no Brasil, mas não só, ela era quase que revolucionária, né, com esse meu público. Então, poxa, isso existiu, né? Então, era um público que tinha no seu subconsciente que o futebol tinha surgido ali com a Marta, e não era verdade. Uma história pouco contada com relação ao futebol feminino no Brasil é que antes da proibição assinada por Getúlio Vargas, as mulheres já eram assíduas praticantes do esporte. Já haviam suas equipes, patrocinadores e referências. E a minha surpresa é que as mulheres estavam jogando bola nessas fontes. Eu falei, caramba, gente, mas e aí? Os historiadores, os memorialistas passaram reto, passaram e acharam que era, sei lá, café com leite, que não valia, que era menos. Enfim, isso aconteceu, né? Para minha surpresa, eu achava que isso não tinha acontecido, eu imaginava que não existisse nada. E aí eu fecho um período que é um período que antecede o Decreto-Lei de 1941, durante o Estado Novo, do Getúlio Vargas, aqui no Brasil, que vai proibir o futebol, né, no país. Então, esse vai ser o meu recorte, né? Essa vai ser a minha organização no mestrado. Esse mestrado, então, eu vou fazer na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Acho que a maior surpresa é que tem história. E, por vezes, a gente naturaliza que mulheres não são personagens históricos, né? Então, encontrar muitas mulheres diferentes jogando bola, né? Eu gosto de pensar nessas histórias, muitas contadas na dissertação. Eu gosto de, por exemplo, de ter revelado a Jandira Café, que vai se tornar, ela é uma menina em 1920, que vai jogar bola com outras meninas potiguares do Nordeste, e que no futuro ela vai se tornar simplesmente uma das primeiras damas do nosso país, né? Porque ela vai casar com o Café Filho, que vai assumir a presidência depois do suicídio do Getúlio, né? Então é uma personagem, já é deveria ser uma personagem histórica, política, e que ela revela um dado muito significativo, né, de um protagonismo esportivo. Eu gosto muito de todas as narrativas suburbanas, que eu vou revelar também na década de 30, e elas vão dar todo o sentido para explicar um pouco por que proibiu, né? Então, toda a visibilidade que foi ocupada nos jornais, o apoio dos jornais às iniciativas de mulheres jogando, né? Então, houve um investimento porque também era lucrativo, né, ter futebol feminino nesses festivais esportivos, e isso vai, né,
vai muito contra do que a gente se naturalizou a conceber, que o futebol feminino não vende, que não causa interesse, que é chato. E esse futebol dessa época já era tecnicamente muito interessante, tecnicamente, né? Porque então não tem por que pensar que esse futebol era bizarro, pelo contrário, quando você vê que tem patrocinadores naquela época, que elas estão ganhando dinheiro naquela época, elas estão fazendo excursões naquela época, excursões dentro do Brasil. E a história mais bafônica de todas, né? É um convite que elas recebem, a equipe do Primavera, para excursionar na Argentina, no Uruguai e no Chile, né? Aí você percebe que, de fato, tem um problema, né, em legitimar esse esporte e perceber que a própria CBD, né, que seria a CBF da época, perdeu o controle. As mulheres estão indo jogar fora do país, como assim? Né? E que, então, não é só uma categoria de mulher que é um problema nessa época, mas são outras categorias transversais dessas mulheres, de serem mulheres pobres, suburbanas, pretas. E eu acho que tem o circo também, que é um tema que eu consegui incluir dentro da dissertação e não ignorar e não tratá-lo de forma diferente, e que também corresponde, né, a um tipo de mulher que é um pouco menosprezada no período, que é quase considerada uma prostituta, né? Essa é uma mulher que vai promover um outro jeito de viver no mundo, ou seja, né, itinerante, tipo, sendo artista, mostrando partes dos corpos que a moral e bons costumes não permitia, mas que vai ser fundamental para popularizar a imagem de mulheres jogando bola, né? Isso não existia, você parecia que também, nunca vi, nunca verei, né? Então elas vão lá e organizam esses campeonatos junto com os produtores circenses e vão rodar o Brasil jogando bola. Em 1941, quando se debatia a profissionalização do esporte, surge o Decreto-Lei 3.199. Este proibia a mulher de praticar qualquer esporte que não fosse adequado à natureza feminina. Como que conta essa história? Não é um espelho do masculino, é uma história completamente diferente. Então, não é que a gente proibiu por proibir. Aliás, acho que nenhuma proibição a gente proíbe as coisas do nada. A gente teve, sim, mulheres que apareceram jogando, e isso foi um enfrentamento, isso foi uma ousadia, né? Esse esporte não foi feito para elas, ninguém convidou as mulheres para o jogo, e ainda assim a gente é desobediente e ousou jogar futebol. E a opinião pública, então, vai debater isso, né? E, de alguma forma, você tem algumas teorias eugenistas ou propriamente dos educadores físicos desse período, que vão querer, então, legislar sobre esses corpos femininos, dizer que, então, não é um esporte apropriado, porque é um esporte violento, de contato físico, e também existe um embasamento na legislação da Liga de Futebol Inglesa, que também proibiu o futebol feminino, vai ter proibido 20 anos antes. Então, você ignora toda a experiência que está acontecendo aqui, né? Seja ela lucrativa, seja ela qualitativa dentro de campo, e você encerra, né? Você encerra o desenvolvimento desse futebol praticado pelas brasileiras, pelas mulheres. Obviamente que não é que as mulheres deixaram de jogar e nunca mais vestiram uma chuteira, né, no Brasil até 83, pelo contrário, elas continuaram jogando, né? O Brasil é um país gigantesco, continental, então não existia exatamente tanto controle e nem oferta de outras modalidades do que fazer entre, né, uma vastidão de uma população pobre, né, que tem poucos recursos e acessos às experiências atléticas de esporte. O futebol masculino ele vai continuar crescendo, se popularizando, né, depois vai ser ouvido dentro do rádio, depois ele vai ser visto na televisão. Então é muito fácil aprender a jogar futebol e essas mulheres vão jogar futebol, né? A diferença é que você não tem mais então esse apoio da imprensa, você não tem mais apoio dessas instituições, clubes, né, que vão ceder o campo, ou às vezes já cederam o nome, né, desses clubes, né? Existe um grande prejuízo para o desenvolvimento desse futebol, principalmente como um esporte de alto rendimento, que é o que o masculino vai caminhar na sequência, né? Não só do alto rendimento, mas também
de profissionalização dos jogadores, né? Que isso é o que vai acontecer, década de 30, onde acontece todo esse burburinho, e mais especificamente no ano de 40, né? Que é inclusive quando a gente inaugura o estádio do Pacaembu. Então, os episódios sequenciais a isso é um país que está ali tentando encontrar os bons jogadores que vão ganhar um pouco de dinheiro, de visibilidade, depois vai ter uma Copa do Mundo que vai acontecer no Maracanã, vai construir o estádio e vai perder, e depois vai ganhar, e depois vai ganhar. Tudo isso está acontecendo e as mulheres não estão assistindo isso de forma, tá, que legal, enquanto durou. Não, elas vão jogar. Mas você não consegue pleitear um campeonato, né? Você não consegue mais pensar culturalmente a relação das brasileiras com esse futebol, uma vez que eles vão ser desconectados, né? Então parece que é uma coisa meio extraterrena, assim, né? O envolvimento de mulher e futebol. Você pode ficar na arquibancada e olhe lá. Então você naturaliza, inclusive, né? Que a gente acha normal mulher e futebol não coabitarem os mesmos espaços, não estarem juntos, né? Então é por isso que eu digo, né? Quando na década de 80, né, o meu distanciamento com o futebol, ele tem uma relação, inclusive, com esse histórico, né? De personagens que, por mais distantes que eles estivessem do dia que eu nasci, eu ainda tenho, nos dias de hoje, que desconstruir todo esse prejuízo que foi feito em relação a um debate que é de gênero, né? Que tem a ver, sim, com mulheres, mas não é só reducionista à categoria de mulher, né? Mas mulheres pretas, mulheres de regiões mais distantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Sul, e hoje seguimos. Não tinha escolinha, não. Até eu tentei ir para uma escolinha masculina, mas daí eu não pude participar, não podia participar das competições, só podia treinar, não tinha como jogar. Então era bem difícil, assim, bem difícil mesmo, assim. A gente acabou, tipo, eu não tive categoria de base, sempre tive que jogar na equipe adulta. Tipo, com 15 anos eu joguei minha primeira Taça Brasil adulta. Eu joguei contra a Formiga, a Cici, a Pretinha, a Roseli, essas mais que carregaram futebol feminino, a gente jogou contra elas, eu tinha 15 anos nessa época. Então, era bem difícil porque não tinha uma valorização, né? Não tinha seleção brasileira em categoria de base, que hoje tem. Hoje tem muitas oportunidades, né? Questão não só do Brasil, oportunidades fora do Brasil, né? Nós temos muitas atletas que estão fora do Brasil, que começaram o trabalho com a gente aqui, e hoje estão em Portugal, tem nos Estados Unidos, vários países aí que elas estão jogando, né? E conseguem sobreviver do futebol, né? O que no nosso tempo não tinha isso. Isso não tenho a menor dúvida, né? Porque eles, além de proibir, eles taxaram o futebol feminino como algo inadmissível, assim, como algo que não faz parte da mulher, que elas eram doentes, que, né, são loucas, quem joga futebol. Então, como é que vai desenvolver um esporte onde não se pode jogar, ou tem que jogar escondido, ou a mulher tem que se vestir de homem para se infiltrar ali e poder jogar? Então, quantas vão querer fazer isso, né? Quantas vão querer se expor, poder ser presas, apanhar, enfim, receber retaliações, enfim, diversas coisas? Quantas estão dispostas? Não tem como julgar, né? Então, não tem como desenvolver um esporte se ele não é praticado. E, além de não praticado, não é que assim é como, sei lá, o futebol americano no Brasil, né? Vai ter um time ou outro, mas não é um esporte que a gente tem isso com a gente, com o brasileiro, né? Mas não é proibido. Ele pode se desenvolver. É diferente. O futebol feminino, ele não poderia se desenvolver, não é porque as pessoas não gostam, é porque era proibido e taxado como algo ruim. Como se uma mulher quisesse jogar futebol, ela ia ser condenada pela sociedade. Como se ela estivesse cometendo um crime, como se ela estivesse matando alguém. É similar a isso. Isso que é importante a gente frisar. Ele só não está tão desenvolvido por causa disso. A gente ficou bloqueada anos e anos até ser liberado novamente. E mesmo quando foi liberado, pensa toda a pressão, toda aquela... as pessoas olhando atravessado para quem quisesse jogar, cheios de preconceito. Então, essas barreiras, elas são quebradas ao longo dos anos. As futuras gerações, eu espero que já encontrem um campo muito mais aberto, assim, né? Até de
a gente evoluindo como ser humano, né? A gente sabe que a gente está em 2021, mas a gente enfrenta preconceito, homofobia, racismo. Isso está no nosso dia a dia, infelizmente. A gente ainda tem que ficar lutando e o futebol feminino está no meio disso, porque era visto como algo ruim, como estivesse cometendo algum tipo de delito. Em meados de 1958, o Araguari Atlético Clube forma o primeiro time de futebol feminino. O clube reuniu 22 meninas que, em dezembro daquele ano, realizou uma partida de futebol beneficente. O sucesso foi tanto que a revista O Cruzeiro fez uma matéria de capa sobre o acontecimento, pois até o momento, partidas de futebol feminino só aconteciam em circos e quadras de futsal. A ação do Araguari e a boa recepção fez com que nos meses seguintes houvessem mais partidas em Minas Gerais e também Goiânia e Salvador. E daí, até que então, surgiu a oportunidade mesmo de eu jogar num time de futebol que só tinha meninas que era aqui em Criciúma. Que daí eu comecei, que daí foi em 2019 que surgiu essa oportunidade para mim. Que daí, desde então, eu estou aqui em Criciúma jogando no futebol feminino. Meus pais sempre me apoiaram, as meninas aqui também, e é uma coisa que eu não vivo sem mais, que é o futebol. Uma coisa que eu não vivo mais é sem o futebol. É uma história não muito óbvia, né? Eu não me aproximo do futebol, eu me aproximo da relação com os museus, com as exposições. Então, eu me formo como educadora de artes, eu atuo como professora de artes por muito tempo nas periferias de São Paulo, que não é minha cidade natal. Então, é nesses espaços que eu tenho contato com uma outra cidade, com outras pessoas, com outros grupos e, de alguma forma, com a pesquisa. Então, é ali que eu começo, por exemplo, uma especialização, onde eu começo a pensar o que é ser educador dentro de contextos muito variados, plurais, né, difíceis. E um pouco nesse cenário me surge, assim, numa ocasião, uma vaga de pesquisador do Museu do Futebol, né, em 2011. Eu já tinha trabalhado em outras exposições, em outros projetos, em bienais, mas nunca numa experiência de uma exposição que tematizasse os esportes, né? Então, era uma novidade para mim, mas eu tinha ferramentas, né? Era uma pessoa espertinha. Então, a gente estava implantando um centro de pesquisa, a gente estava pensando exatamente o que não estava exposto dentro do Museu do Futebol. Então, existe uma narrativa curatorial que privilegia principalmente homens, mas não só isso, tem vários outros recortes que são privilegiados, né? Desde a seleção brasileira, os principais clubes do país, as regiões do Sudeste, então, e o Sul também. E então existia nessa equipe que foi formada nessa ocasião um esforço de olhar para fora do museu, né? Quais são as ausências, os silenciamentos. E a gente disputava o moleque bom de bola e o JESC, que é Jogos Escolares de Santa Catarina. Aí o JESC era futsal, aí tinha outras modalidades, né? Mas o moleque era futebol de campo. Aí eu comecei jogando o futebol de campo, né, na escola. Aí ele montou um time, assim, tinha as meninas, assim, que se destacavam, né? E ele também montou para jogar o JESC, que era de 12 a 14 anos na época. Aí foi eu ali de Pescaria Brava, né? Foi eu e mais duas amigas, assim, a gente foi chamada, nós três, pelo time de Laguna, do Gabriel, na época, né? Agora não existe mais. Era o Independente de Futsal, o nome do time. Aí a gente começou a jogar, disputar competições, assim, importantes, né? Tipo, de rendimento já, a gente já treinava. Aí eu treinava, assim, tipo, durante a semana, né? E a gente foi aperfeiçoando. Daí teve uma época que não tinha mais condições da gente ir todos os dias, que aí começou a ficar mais forte, né, a competição. E aí a gente até morou em Laguna. Tipo, ele fez um alojamento e tal. Enfim, aí foi passando, assim, foi bem difícil essa época para mim. Aí depois eu comecei a me destacar mais, né? Tipo assim, cada vez me destacava. E eu era uma das principais, assim, do elenco dele, sabe? E Criciúma sempre me chamou para jogar lá, na equipe deles, né? E naquela época, o Criciúma
era uma das melhores de Santa Catarina, assim, no futsal, no futebol, em tudo. E meu sonho sempre foi jogar campo. Só que em Laguna, no time do Gabriel, era só futsal. Então eu não tinha essa oportunidade, sabe? Aí eu demorei até um pouco para ir para Criciúma. Aí eu acho que foi em 2015 ou 2016 eu fui para lá. Aí eu fiquei até em 2019 jogando lá. Daí a gente disputava o Catarinense, né? E os jogos da FESPORT, que daí a FESPORT promove para rendimento, né? Que é o OLESC, Joguinhos Abertos e JASC. São os três, assim, que davam Bolsa Atleta, né? Aí, depois disso, eu fechei com a empresária. Aí eu fui para jogar em Rondônia, né? Joguei o Brasileirão, Série B, no caso, lá por Rondônia. Aí fui campeã estadual também, por lá, pelo time de lá. Olha, me chama a atenção muito os passos rápidos, a agilidade de todo mundo, o raciocínio e também que é um jogo coletivo, tá sempre todo mundo junto nas vitórias e nas derrotas. Começou mais pra imitar meu irmão, mas daí ele parou. E daí, tipo, pô, eu comecei a gostar, não vou desistir. Aí, tipo, foi totalmente mais pra imitar meu irmão e depois foi que foi. Não, antes eu gostava mais de jogar, mas agora eu não sei, tipo, eu sou apaixonada agora por assistir ainda mais. Pode tomar um jogo da 4ª divisão, eu vou assistir. Eu vou assistir, não tem como, eu vibro junto, torço junto, é uma coisa muito maneira. Eu sempre gostei de jogar, né, desde pequenininha. E quando eu era mais nova, eu sofri muito preconceito, assim, fui chamada de muitas coisas indesejáveis. E só que eu não, tipo, doía, sabe? Mas eu sempre continuava jogando, assim, porque era algo que eu gostava muito. E querendo ou não, eu jogava melhor que alguns dos meninos que jogavam comigo, né? E aí eu comecei a jogar na escola com as outras meninas. Aí o professor de educação física montou um time para jogar o moleque bom de bola. Sempre, desde pequena, minha família, né, meus pais, meus primos, sempre tiveram me apoiando, sempre brinquei na rua, assim, com meus primos, assim, de jogar bola. Daí surgiu uma oportunidade onde eu morava, antes de eu vir para cá. Daí, uma escolinha, que surgiu essa oportunidade para eu jogar lá futebol feminino, que eles iam começar também com futebol feminino. Eu comecei lá, em Jaraguá do Sul. Eu tive, né, a oportunidade de conhecer os esportes através da escola. Com as outras modalidades me interessavam nas aulas de educação física. E, ao mesmo tempo, eu tinha um avô que tinha envolvimento com futebol, ele era goleiro, varziano. Mas aí questões de gênero, né, que não podem ficar despreendidas da minha história, da minha experiência. Apesar de eu acompanhar meu avô por muitas e muitas ocasiões para vê-lo jogar, eu nunca fui convidada para entrar dentro de campo, nunca ninguém me treinou, nunca ninguém jogou a bola para mim, né? Então, a experiência é muito parecida com outras modalidades, então eu também joguei handball, basquete, eu gostava de jogar qualquer coisa, de competir, atletismo. Tinha uma relação com essa área, assim, do conhecimento, né, desde pequena. Por quê? Aqui em casa, meu pai e meu irmão, eles são o clássico, né, do amantes do futebol. Só que o que fez com que eu despertasse, assim, o meu olhar para o futebol em específico foi a Copa do Mundo de 2014. Em 2013, 2014, ali no ensino fundamental, a minha escola, eu estava numa escola pública, né, em São Paulo, e tinha um projeto, né, para as escolas públicas que cada uma representava uma seleção, era algo nesse sentido. Meu pai, minha mãe e meu irmão, que sempre gostaram do futebol em si, então desde criança eu sempre fui incentivada a estar no meio do futebol, né, e nos jogos de várzea, sempre em todos os campos que tinha, sempre acompanhava meu pai, minha mãe. Então é uma paixão que veio, né, da família mesmo, por sempre jogar. Minha mãe jogou, meu pai jogou, meu irmão jogou, então eu não poderia escolher outra área a não ser a que eles sempre me deram como paixão, né? O convite foi porque a CBN resolveu transmitir um jogo do brasileiro
Avaí Santos, se eu não me engano, feminino, e eles queriam colocar uma mulher para comentar, junto com os comentaristas da casa, junto com o narrador, eles queriam colocar uma mulher para comentar o jogo também. Aí surgiu meu nome lá para eles, a Cacá, que é uma amiga minha, me indicou, que é conhecida deles lá, e aí eu topei fazer o jogo, eu fiz o primeiro jogo e foi muito legal, foi muito bem aceito. Era um jogo que podia ter público, eu acho que tinha 1.000 pessoas na ressacada, era o primeiro jogo que tinha público, que eles trouxeram esse jogo para a ressacada, que geralmente é em Caçador, e foi muito legal. O feedback da torcida e de quem acompanhou o jogo, tanto pela rádio como em loco, deu o up que precisava aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, para o futebol feminino começar a ser visto, né? Então, aí a partir daí eu fui convidada para fazer mais jogos do feminino, fui convidada para fazer jogo do masculino também, então, e participar de programas de debate, enfim, de vez em quando eles me chamam para fazer uma participação lá e graças a Deus, assim, está sendo bem aceito. No governo militar, em 1965, o decreto é novamente publicado, e assim como em 41, circulam notícias de mulheres jogando clandestinamente. Porém, por conta da proibição, não existe muito registro disso. Dessa vez, o decreto cita especificamente o futebol feminino. Em 1979, há o fim da proibição. Porém, mesmo dentro da legalidade, as coisas não mudaram da água para o vinho. O esporte ainda não recebe estímulo de clubes e federações, e o esporte ainda não havia sido regulamentado e segue enfrentando proibições. Hoje o futebol feminino ele vem numa crescente, mas naquele tempo não existia estrutura, né? Não existia nem a possibilidade da gente poder aprender a desenvolver o futebol, enfim, né? Mas eu tive uma oportunidade de fazer o futsal, nunca fiz campo, né? Sempre o campo só na brincadeira mesmo, né? Metia no meio dos meninos, ia lá, jogava, era expulsa de um lado, não podia jogar do outro. Sempre acontecia, mas como eu era metida, então sempre tinha essa situação, né? Brincava até eles me deixar brincar e depois eles me expulsavam. E aí o futsal foi uma coisa que eu acabei fazendo, a escolinha depois quando eu era adolescente, já no processo de formação, acabei fazendo por um tempo, mas na minha cidade não tinha possibilidade, né? Não tinha oportunidades para desenvolver o futebol. E aí eu acabei fazendo outros esportes, sempre gostei de praticar bastante esportes, então sempre tive a oportunidade de fazer. E aí quando eu fui para a faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte no geral, mas não sabia o quê, não tinha noção do quê. Não, agora tem que entregar a idade, né? Mas não, na minha época não existia escolinha de futebol, não existia quadras assim para alugar como existe hoje, até porque a gente podia jogar na rua. Eu moro aqui em São José, né, uma cidade vizinha de Florianópolis, e desde sempre moro aqui. E a gente ia para a rua jogar. Não tinha assim movimento de carro nem nada, era os terrenos baldios que existiam, terreno vazio a gente invadia e fazia a rua de cima contra a rua de baixo, então era meio assim, né? Não tinha, vamos alugar uma quadra para jogar. No máximo, quando rolava um futsal, aí era na quadra que tinha da prefeitura, coisa assim, mas nada de como é hoje, né? Aí categorias de base, nem pensar, né? Hoje está engatinhando alguma coisa, né? Ainda para idades mais jovens isso nem existe no futebol feminino, né? Então, isso aí ninguém nem almejava, né? Para começar a pensar no futebol, talvez lá pelos 15 anos, 14, aí surgia os jogos abertos, aí poderia ser que alguma equipe visse Caçador ali, o Kinderman, alguma outra equipe visse alguma menina e aí buscasse essa menina para jogar, assim, mas não profissionalmente, assim como a gente almeja que seja, isso não existia nem de perto, assim. Em 1983, a modalidade foi regularizada. Com isso, veio o começo das competições. Em 1988, o torneio experimental da FIFA foi o pontapé inicial para as competições. Devido à escassez de recursos, a seleção foi com as sobras do material esportivo da seleção masculina.
Foi o que eu te falei, mulheres não ousam sonhar jogar futebol, muito menos trabalhar com futebol. Talvez o que eu tenha me aproximado, né, poder ter uma graduação de educação física e ter atuado como professora, mas eu não fiz, e acho que nenhuma menina da minha geração pensa, né, futebol como uma opção, né, então eu acabo que estou dentro desse balaio e não fui uma exceção. Então, é um pouco difícil, né? Até porque TV aberta pouco se passava, e eu fui ter TV fechada há pouco tempo, vamos dizer assim, já mais velha, depois de formada, depois de estar morando sozinha, que eu fui ter TV de canal fechado para poder acompanhar um pouco melhor. Hoje ainda está engatinhando a questão de streamings e a gente vê que trava muito, então para te acompanhar Champions League feminina, para te acompanhar campeonatos europeus, tá bem difícil ainda. O brasileiro, graças a Deus, melhorou bastante, então tem TV aberta transmitindo, tem TV fechada, tem streamings aqui do Brasil transmitindo, então agora dá para acompanhar bastante. Então, digamos que a partir da Copa, né, do Mundo, agora a última feminina, é que deu aquele boom, deu aquele start, e as empresas, os patrocinadores puderam ver que rende, né? Porque eles falam a questão de dinheiro, isso é básico em qualquer empresa, né? A gente não pode querer também que ninguém faça caridade, porque isso aí não vai cair do céu. Então, como eles viram que rende, que dá audiência, que tem público, aí começaram a investir, então agora fica um pouco mais fácil de acompanhar. Mas eu sempre estive muito ligada, porque querendo ou não, tu jogando amador, então tu conhece umas meninas que almejam ser profissional e jogam por um time, jogam por outro, então tu acaba sempre acompanhando um pouquinho. Hoje, claro, com muito mais facilidade assim de acompanhar os jogos e poder comentar e poder transmitir esses jogos também, que eu já fiz parte, então isso é muito legal, muito bacana ver esse crescimento, né? Nos Jogos de Atlanta, em 1996, ficou marcada a estreia do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Com várias veteranas, a seleção brasileira conseguiu beliscar um 4º lugar na competição, perdendo para a Noruega. 3 anos depois, veio a primeira conquista oficial da seleção feminina, a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Com resultados expressivos, como um 7-1 contra o México, a seleção conseguiu passar de fase. Já nas quartas, com um grande empate contra a Nigéria na fase regulamentar, e no gol de ouro, um belíssimo gol de falta da meio-campista Cici, até hoje um dos gols mais bonitos da história das Copas. Nas semifinais, o Brasil cai para a seleção campeã dos Estados Unidos e vence a disputa do 3º lugar contra a Noruega. Eu acho que a gente está no momento de apoio ao futebol feminino. Então, a cobrança, ela vem, mas ela vem mais sutil. Ela não vem de uma forma de que esse time não presta. Aquelas coisas que a gente ouve quando um time masculino perde, dificilmente a gente vai ver ainda no futebol feminino, porque as pessoas estão entendendo que ainda está engatinhando, né? As jogadoras, elas não recebem os milhões que os jogadores recebem, né? Então, que muitas vezes elas têm que fazer outras coisas da vida para poder estar ali jogando e treinando. Então, a dedicação é diferente também. Então, com esse processo, por isso que eu falo, hoje ainda é diferente. Talvez daqui a 10 anos a gente vai ter uma conversa que vai ser igual, que vai estar rolando pancadaria, sei lá, antes dos jogos, e eu espero que não, eu espero que o ser humano evolua também quanto a isso, tanto no masculino quanto no feminino, né? Porque o futebol tem a rivalidade, mas não precisa ter as brigas e a violência, eu sou completamente contra isso, assim. Mas a rivalidade tem, isso já existe, a gozação, tipo, em rede social, e já existe também. Então, não tem mais, perdeu, tá tudo bem, isso não tem, vai ser, e as meninas também são cobradas, mas ainda é um jeito diferente, porque eu acho que está começando e as pessoas estão entendendo isso, elas são mais tolerantes. No começo dos anos 2000, começa a era mais vitoriosa do futebol feminino.
a Era Marta. Chegando a primeira vez numa competição importante em 2003, na Copa do Mundo, a jovem Marta já se destacava num elenco cheio de jogadoras veteranas. Porém, a relação entre jogadoras e técnico era visivelmente ruim, e a seleção brasileira foi eliminada nas quartas. No fim daquele mesmo ano, as meninas do Brasil ainda conquistam o Pan-Americano de São Domingo. Em 2004, a seleção de Marta, Formiga, Cristiane e Pretinha encantava o mundo e chegava à prata olímpica em Atenas. A conquista era um respiro de esperança para o futebol feminino, que até então não tinha nenhuma competição nacional organizada. Em 2006, a Marta leva seu primeiro troféu de melhor do mundo, feito que se repetiria ainda mais 5 vezes. Em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018, se tornando assim a maior vencedora da história. Em 2007, em um ano cheio de competições, a seleção feminina foi campeã do Pan-Americano do Rio e vice-campeã da Copa do Mundo. No ano seguinte, nas Olimpíadas de Pequim, a seleção brasileira conquista mais uma prata, perdendo a final para a seleção dos Estados Unidos. Em 2009, uma grande conquista para o futebol feminino latino-americano. Foi realizada a primeira Libertadores da América. O Santos, de Marta e Cristiane, se sagrou campeão da primeira edição do torneio. A seleção feminina iniciava um novo ciclo com Vadão no comando na equipe feminina, com o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2015 e os Jogos Olímpicos de 2016. Foi criada a seleção permanente para colocar em atividade jogadoras que estivessem sem calendário preenchido. É ano de Copa do Mundo Feminina. A seleção segue sua preparação para a disputa no Canadá. Após a primeira fase de alto desempenho, o Brasil caiu logo nas oitavas em jogo diante da Austrália. Neste ano, Carli Lloyd foi eleita a melhor do mundo na temporada. Ela terminou como a maior goleadora ao lado de Célia Sassik, da Alemanha, ambas com 6 gols. Logo depois, o Brasil disputou os Jogos Pan-Americanos, também no Canadá, e garantiu o título no futebol feminino. 9 anos depois do PAN, a seleção feminina volta a jogar diante de estádios lotados em casa. Na primeira fase, o rendimento da equipe enche os olhos e cresce a expectativa por uma medalha, que aumentou ainda mais após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis nas quartas. Vadão deixou o comando e, em novembro, Emily assumiu como treinadora, a primeira mulher a treinar uma seleção brasileira principal. Após apenas 10 meses de trabalho, Emily acabou demitida do cargo de técnica da seleção e Vadão retornou para mais um ciclo. Fora dos gramados, a Conmebol tomou a decisão de obrigar os clubes que desejam disputar suas competições no masculino a terem times femininos a partir de 2019. O caminho foi seguido pela CBF. Tem início uma nova realidade no futebol feminino. Os clubes começam a cumprir a obrigatoriedade de terem times femininos e povoam a disputa do Brasileiro Série A2. O São Paulo lança um forte projeto e anuncia a contratação de Cristiane após atuar no exterior. A TV Globo anuncia a transmissão pela primeira vez dos jogos da seleção brasileira feminina em uma Copa do Mundo. O futebol feminino ganha corpo. Eu acho que o boom no Brasil, assim, foi depois de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo feminina, que eu acho que as pessoas começaram a visualizar o futebol feminino de uma forma diferente, né? Já tinha algumas estruturas, mas eu acho que ali deu uma visibilidade maior. E a mídia também, de alguma maneira, começou a mostrar o futebol feminino, né? De como era a seleção, como era o trabalho. As pessoas gostaram, se interessaram, né? Umas sim, outras não, né? Porque a gente nem sempre é o total. Mas começaram a se interessar mais, né? Outro ponto que é positivo e não é, que é a obrigatoriedade, né? Então, é positivo em alguns momentos, outros eu acho que não é positivo, porque a gente tem algumas divergências nessa obrigatoriedade do futebol feminino, né? Mas foi uma forma que foi um link para que mantivesse as estruturas. Então, você vê hoje o futebol feminino, ele numa crescente. Você teve o boom da mídia, que é o principal, porque quando a mídia realmente quer mostrar alguma coisa, ela mostra, e aí faz essa crescente, né? E foi aí onde realmente cresceu. E hoje você vê que
sempre ter alguma coisa do futebol feminino, sempre ter uma matéria, pode ser desse tamanho, mas sempre tem alguma coisa. Antigamente não existia. Passava, sei lá, 4 anos da Copa do Mundo e nunca tinha nada, só tinha na Copa do Mundo. Né? Hoje você sempre tem. Hoje a TV aberta transmite futebol feminino. Então, tipo, isso é uma vitória, porque as pessoas estão interessadas. Nossa, na Copa do Mundo tipo, deu visualizações incríveis, tanto que foi super legal, todo mundo acompanhando na minha casa, meus tios, minhas tias. Foi super legal. E depois acho que a visibilidade começou a crescer mesmo. Tipo, no campeonato do Brasileirão, na final do Brasileirão feminino, um monte de gente tava acompanhando, botando no Instagram, eu achei muito maneiro. Hoje eu vejo bem positivo, assim, os clubes, pela obrigação que tiveram, né, para poder jogar o campeonato Série A, o masculino, da Série B, eles tiveram que ter o time feminino, né, então meio que por essa obrigação a coisa andou. Melhorou muito, os clubes investiram, porque, querendo ou não, viram seus rivais ganhando esses títulos femininos, e isso impulsiona, porque a gente sabe que futebol é paixão, independente, principalmente clube, né? O brasileiro, ele gosta do clube dele, ele ama independente de série, independente de fase, e independente de esporte. Se ligar a TV, estiver passando um basquete do teu time, tu vai torcer, independente se tu nunca viu ou não. E o feminino a mesma coisa. Então, as torcidas organizadas estão em cima, estão lutando também por isso. Então, eles estão vendo engajamento e estão vendo retorno. Porque, querendo ou não, está vindo patrocínio, já que está sendo transmitido por TV aberta, por diversos canais agora, então os patrocinadores também estão vindo. Então, eles estão vendo que está valendo o investimento. Então, os clubes hoje estão bem melhores. É claro que a gente não pode colocar 100%, sempre tem aquele clube que ainda não está nem aí para o futebol feminino, está ali porque é obrigado, mas eu acho que os rivais indo, ele não vai querer ficar para trás, e assim vai indo a coisa. A gente pode ver hoje o Palmeiras, que não tinha time, que ninguém falava no futebol feminino, e hoje montou uma seleção disputando com o Corinthians, que é o atual campeão, justamente por isso. É aquela coisa da rivalidade, se meu rival está ganhando, eu também não quero ficar para trás. E é um momento também do futebol feminino, das mulheres no esporte, né? Então ninguém tem mais como negar, ninguém tem mais como, não, isso aí não vai dar certo, porque já deu certo. Então quem não fizer agora vai ficar para trás. O futebol feminino tomou grandes proporções em 2019, quando tivemos a Copa do Mundo, que contou com recordes históricos de audiência, visibilidade e torcida. Mas aí veio 2020 e logo começou a pandemia, que deixou todo mundo cheio de preocupação de que o cenário adverso pudesse frear esse ótimo crescimento da modalidade. Porém, mesmo durante meses de apreensão, especialmente para clubes de menores estruturas, o futebol foi voltando e o engajamento da modalidade só aumentou. Muitas partidas do futebol feminino neste ano tiveram transmissões espalhadas por TV aberta, TV fechada, redes sociais e streaming. E o segundo e talvez principal impacto foi a relação aos patrocinadores, que cresceram junto com a audiência do futebol feminino. O Campeonato Brasileiro Feminino começou com apenas uma patrocinadora, a Guaraná. A marca, no entanto, não ficou apenas em um simples apoio e se dedicou a uma série de ações e campanhas. Resultado final, 10 novas empresas passaram a dar suporte à modalidade. Eu acho que esse ano está sendo um ano mais importante assim, para o futebol feminino, porque desde o ano passado está numa decrescente, e desde o dia que a CBF mesmo falou que as meninas iam receber o mesmo salário na seleção brasileira que o masculino, isso já foi algo muito importante para nós, né? E eu acho que ainda falta muita coisa a melhorar, tanto da nossa parte, quanto da valorização do futebol feminino, que primeiro começa de nós e depois deles. E que nem esse ano foi anunciado que vai ter a série C do Brasileiro Feminino, que até então só tinha a Série A e a Série B. E vai ter mais equipes femininas, vai ter mais oportunidade para o futebol feminino a partir do ano que vem. E até mesmo fora, mesmo que surge muita oportunidade de competições, que para quem, muitas meninas que têm esse sonho de jogar fora, que muitas têm, né, de jogar fora, e está surgindo mais oportunidade,
mas acho que isso também depende muito de nós e também das pessoas querer olhar mais o futebol feminino, que está muito acontecendo. E principalmente aqui em Criciúma, quando foi falado que o futebol feminino ia jogar a Série B do Brasileiro Feminino, e fizeram uma mídia assim para o futebol feminino que nunca tinham feito. Até o próprio Criciúma, o presidente, está apoiando muita gente. Muitas das pessoas aí fora não vê o que ele fala para nós, o que ele tanto está fazendo por nós, e isso é muito importante. Até a torcida mesmo assim apoia a gente vê os comentários, acho muito importante isso. E até mesmo muitas meninas aqui nunca tinham pisado no estádio para jogar, por mais que já jogaram, nunca tinham pisado. E esse fim de semana a gente, né, pela primeira vez, um time feminino pisou no estádio jogando, né? E acho isso importante, porque o Criciúma está abrindo muita porta para o futebol feminino e começa daqui, né? Então acho isso muito importante. Olha, eu acho que está melhorando, mas ainda assim é difícil. Se você parar para ver os jogos, se você entrar no aplicativo do MyCujo, por exemplo, tem como você comentar durante o jogo ao vivo, né? Não é que nem, vou ver na Globo. Você só vai assistir, você vai fazer o teu comentário aqui com a pessoa que está ao seu lado. No aplicativo, não. No aplicativo, você tem como comentar. Se você ver os comentários, tem uns muitos desnecessários. Muitos, muitos. E, querendo ou não, quando você joga, vamos supor, fui lá, joguei, depois vou assistir meu jogo. Eu consigo ver a pessoa comentando conforme está o jogo, né? E, querendo ou não, muitos atletas, elas se machucam com isso. Porque, às vezes, né, fala sobre ela, a integridade dela, enfim. Muitas pessoas ainda não aceitam, comparam com o masculino. Entretanto, tem pessoas que, tipo assim, tem uns comentários legais de ver, tipo, vai ver lá no perfil, vamos supor, eu jogo no Palmeiras, vou entrar lá no perfil do Palmeiras, os caras comentando, pô, bota tal menina aí que vai jogar melhor que o cara. Tipo, umas coisas legais. Porque, querendo ou não, a gente sabe que, de alguma forma, chegou para ele que aquela menina faz a posição do cara. Ou que ele viu a menina jogando. Então, tipo assim, tem os prós e os contras, sabe? Tipo, tem gente que ainda não aceita de forma nenhuma, como também tem pessoas que aceitam, sabe? Que já, tipo assim, torce, que é massa, sabe? Tipo assim, às vezes tem gente hoje que prefere ver o feminino do que o masculino, entende? Porque o masculino tá sempre a mesma coisa, não sei o que, não sei o que. Como também tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum que mulheres façam a mesma coisa que os homens, sabe? Eu acho que está melhorando. Eu não sei se as pessoas estão evoluindo ou não, mas é aquela coisa de que elas estão guardando para elas. Se elas não gostam ou se elas gostam, elas estão tendo que engolir essa raiva, esse preconceito, porque o futebol feminino está passando por cima. As mulheres entraram nesse meio, no esporte, em diversas áreas do futebol, não só jogando, não só dentro de campo, mas fora de campo também. E essas pessoas, elas estão sendo patroladas. Então, eu acredito que está sim evoluindo, mas eu não sei se porque elas têm medo agora de expor suas opiniões ou porque elas mudaram o conceito mesmo, né? Eu espero que seja a segunda opção, mas eu ainda tenho dúvidas por tudo que a gente está vivendo ainda no Brasil e no mundo quanto a diversos tipos de preconceito contra minorias. Tipo, aqui tem muita escolinha, até a gente mesmo levam a gente para dar aula na escolinha aqui também, convidam nós para dar aula lá. E tem muitas que vão lá só para ter algo para fazer, daí acabam se interessando a mais. Isso é importante também, que tem muitas meninas que só vão ali porque gostam de jogar e tá ali. Daí acabam se interessando mais, acabam querendo algo a mais, né? Pensando em jogar, tipo, quando ver nós assim treinando, que muitas vezes a tia Bina pega as meninas da escolinha e leva para treinar com a gente no CT, elas se interessam mais em querer jogar, levar mais a sério, e acho que essas escolinhas vão abrindo a oportunidade e, querendo ou não, vão botando na cabeça dessas crianças, das meninas, que podem levar mais a sério, que podem querer jogar profissionalmente, querer jogar num time, porque é nessas escolinhas que vai saindo meninas
que tem talentos. É nessa escolinha que você vê meninas que você nunca viu e vê elas jogando e dá oportunidade para elas. É daí que se tira uma Marta da vida, uma Formiga, essas pessoas assim, daí que tira essas craques. Uma escolinha. Ainda continua bem escasso, né? Aliás, o mundo do futebol, a gente se ilude bastante que vê assim aqueles pouquíssimos jogadores, 1, 2% se dando super bem, e a gente acaba generalizando, né? Achando que jogador de futebol é aquilo ali, todos ganham bem, todos vão. Não. No feminino, muito menos, assim, né? É muito reduzido o número de meninas que conseguem se manter só jogando futebol. Isso ainda hoje. Né? Muitas recebem apenas auxílio moradia, auxílio, né, comida, alimentação, e ganham assim praticamente o valor de um estágio. Então, se não tiver um suporte de repente em casa, não vão conseguir sobreviver disso. E muitas não conseguem, muitas têm que ter outro trabalho para poder continuar com esse sonho, né? Manter esse sonho. Então, ainda é difícil. Tá melhorando? Tá melhorando. Eu espero que daqui a uns 5 anos, assim, a gente não veja mais times que só dá vale alimentação e residência para as meninas jogarem, mas que sim, né, carteira assinada, que tenham um salário que elas possam se sustentar suas famílias, e isso tá engatinhando, mas eu acredito que isso a gente vai conquistar isso ainda, mas é difícil, assim. No amador, então, nem se fala, né? No amador a gente nem ganha, muitas pagam do bolso para jogar, para se filiar, uma ou outra ganha um auxílio ali para gasolina ou para pegar o ônibus para poder ir até os jogos, e no máximo é isso, né? Essa é a Natália, de 12 anos, que fez história ao se tornar a primeira menina a jogar por uma categoria de base masculina, jogando pelo Avaí Mirins. Certo, então a primeira vez que eu vi ela jogando foi futsal, em uma competição, quando a gente ainda tinha essas categorias jogando futsal, né? Hoje a gente não tem mais. E sempre chamava a atenção quando ela chegava no ginásio, porque eram competições masculinas. Era uma menina com laço, jogando no meio de meninos, mas o principal é que ela realmente jogava bem. Ela não estava ali só por inclusão, não estava ali só para chamar atenção, não era só marketing, ela realmente tinha um rendimento muito bom, ela sempre fazia muitos gols, sempre participava bastante, era destaque da equipe dela, uma das destaques, né? Então foi a primeira vez que a gente teve esse conhecimento sobre quem era a Nath, né? E ela fez um pedido para fazer uma avaliação aqui no clube, né, no Avaí. A partir disso a gente buscou orientações da direção para saber de que maneira a gente procederia, né, para que uma menina fosse avaliada, porque até então isso era novidade, né? No Brasil todo não houve uma menina jogando com meninos numa categoria de base de um clube profissional. Então o clube nos orientou a abrir as portas e assim a gente fez e buscou tratá-la igual qualquer outro atleta que a gente tinha, né? Independente de gênero, independente de onde veio, classe social, a gente trata ela como qualquer outro atleta, o que acaba sendo bastante bacana também para a formação dos outros atletas e para ela também. Foi normal no começo que, ninguém tem esse preconceito, sabe? Então foi super legal, eles receberam super bem. E agora tá melhor ainda, todo mundo é amigo, faz piada junto, e é muito maneiro mesmo. Porque ela se tornou uma referência, né? De uma menina que conseguiu se inserir numa categoria de base de futebol, de um clube de futebol, e ela quebrou paradigmas, né? Então acho que isso foi bem importante e não é à toa que ela atingiu aí um alcance tão grande como foi, né? Eu acho muito maneiro, porque eu tenho que responder todo mundo e eu acho que eu consigo responder todo mundo, mas sempre tem um recadinho ou outro que a gente não consegue mais. Nossa, eu sempre tenho para eu responder tudo que me manda. E eu fico feliz de ser a única menina de ter passado pela base do Avaí, porque é uma oportunidade única, a gente tem que aproveitar. Chico, como é que é? Sim, eles apoiam bastante, sempre se preocupando comigo. Meu irmão também me apoia demais e é muito maneiro isso. Eu quero deixar que nunca desistam, que por mais que seja difícil, que o futebol feminino é algo que, por mais que tem gente que não apoie ou seus pais não apoiem, que nunca desistam, porque isso é algo que você quer e ninguém vai deixar de te apoiar no futebol feminino.
Então, é pensar que a gente existe, a gente tem feitos e desfeitos, a gente sofre nessa história, a gente tem prejuízos nessa história, e a gente precisa combater isso, né? E não é só no âmbito dos esportes, mas é minimamente a gente se calcar, ter uma base de alguma coisa, que parece que de repente a gente nasce e nenhuma mulher fez nada antes da gente. Não, né? Acho que dentro desse debate histórico do qual eu estou inserida, e obviamente muitas outras pessoas antes de mim há muito tempo estão reivindicando esses lugares de protagonismo, né? Seja protagonismo negro, indígena, né? De personagens que por vezes são esquecidos, são apagados, são silenciados, né? E é muito curioso você pensar que de repente a sua bisavó tenha sido jogadora de futebol, e isso dá um piruete na cabeça da gente, né? Onde a gente não precisa mais ficar justificando de por que eu quero ser jogadora de futebol, né? Quando você acessa o seu passado, aquilo, então é normal gostar desse esporte, né? Se a minha bisavó teve vontade de jogar, o que eu estou fazendo hoje é normal. Óbvio, eu não quero que todo mundo seja profissional de futebol, mas eu quero que a gente tenha um cardápio de possibilidades, que a gente tenha muitos desejos desde a primeira infância, né? Então, que a gente não seja categorizado em não ser jogadora de futebol, mas que a gente possa, inclusive, experimentar ser jogador, assim como os homens podem experimentar tantas outras possibilidades que, por vezes, são taxadas como femininas, né? Então, a história, ela não está ali só para ser um era uma vez, mas ela está disponível para pensar futuros mais possíveis, melhores, inclusivos e felizes, né? Eu acho que o que a Nath traz de aprendizado, de lição, é que independente das barreiras, né, independente da classe social, independente se é menina, se é menino, independente do que for, nunca deixar de fazer o que gosta, que no caso ela ama jogar futebol. Ela tem sim o sonho de ser jogadora profissional, mas ela pratica o futebol pelo amor que ela tem ao esporte, né? E se jogar de cabeça, independente de qualquer barreira, independente do que digam para vocês ou não, independente do que a sociedade estipule, porque no fundo o mais importante é a gente se sentir bem fazendo o que gosta. Sempre que tenham bastante humildade, porque a gente tem que ser degrau a degrau, né? Que elas tenham sempre cabeça, consciência, caráter em qualquer equipe que for, né? Nunca fechar a porta em clube nenhum. A gente sabe que recebe proposta de um clube e outro, que as coisas sempre chegam primeiro até nós e não atravessado, né? Como diz outro, assim, às vezes acontece de outras equipes ir direto nos pais delas e não passa pela gente, então isso é ruim para o futebol feminino, é complicado, porque a gente está começando o futebol feminino, né? Então, muitos clubes grandes ainda estão usando dessa força, eu sou um clube maior, vou direto no pai da atleta, a gente já passou por isso. Esse ano mesmo, situação bem desagradável, porque a gente estava trabalhando bastante a menina, do nada a menina vai para outro clube, assim, sem a gente poder fazer nada, sabe? Ser menina de menor, então a gente não consegue segurar. Mas a gente sempre conversa bastante com elas para que elas tenham muito caráter em qualquer clube e ter humildade, né? Futebol não adianta querer ser estrela, porque estrela brilha no céu e não vai brilhar aqui na terra, não. Bom, essa frase é muito clichê, né? Mas para elas nunca desistirem mesmo, porque para mim, que comecei na escola, eu achei que eu nunca ia ser um profissional. E hoje eu sou. Mas não tem que desistir, mas também tem que trabalhar para isso. Não adianta achar que vai vir tudo do céu, que não vem. Então, acho que é isso, não desistir e carregar essa bandeira que é uma responsabilidade e uma alegria imensa de poder falar sobre esporte, sobre futebol feminino, sobre as mulheres nesses espaços que foram, por muito tempo, dominados por homens. E que hoje, né, a gente sabe que não é dominado por homens, que é um espaço onde as mulheres estão presentes. Agora, só para concluir mesmo, tem um pensador, o nome dele é Eric Dunning. Ele fala que o futebol é o último reduto masculino. E aí você fica, como assim é o último reduto masculino se eu tô aqui falando de futebol? Então, acho que é muito isso. O futebol não é um reduto masculino. O futebol é o reduto de quem quiser falar sobre futebol. Porque futebol é paixão, futebol é política,
futebol é a nossa sociedade. Eu acho que é isso, assim. A gente tem que falar sobre futebol e colocar o rosto das mulheres para falar sobre esse esporte também. Olha, vá atrás dos seus sonhos e lute. Você vai receber muito não, mas no meio de muito não tem um sim.